Boa tarde, está começando mais um programa Meu Doutor. Hoje o tema é saúde bucal, um assunto presente no nosso dia a dia, mas que muitas vezes só lembramos quando aparece uma cárie ou uma dor. Você sabia que hábitos simples desde a infância podem fazer toda a diferença no seu sorriso? Para falar sobre isso, recebemos a doutora Ilana Marques, odontopediatra com mais de 20 anos de experiência, especialista em laser terapia e sedação inalatória e proprietária da IGM Odontopediatria do Instituto IGM Cursos de Odontologia em Brasília. Doutora Ilana, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa e agradecer por ter dispensado um pouco do seu tempo para a gente tratar sobre esse assunto. Muito boa tarde, Dr. Rutenberg, o prazer é todo meu, é uma honra poder estar aqui e eu realmente sou uma pessoa que amo compartilhar conhecimento, então eu fico muito feliz com o convite. Muito bom. E falando em conhecimento, doutora, você tem uma trajetória marcada pela inovação e humanização no atendimento infantil. Quais são os principais desafios e recompensas de trabalhar com odontopediatria desde a primeira infância? Ter as crianças como pacientes, às vezes não é fácil, dá muito trabalho, tem que ter muita paciência e muita habilidade. E conte a sua experiência para a gente nesse aspecto, com esses pacientes que dá um pouco de trabalho, às vezes se espantam, reage a determinadas condutas, a determinadas abordagens. Eu diria que o maior desafio, por incrível que pareça, são os pais. Porque a gente, inclusive, tem toda uma metodologia específica que eu desenvolvi, que a gente chama de protocolo IGM, onde eu recebo a criança, recebo os pais e tenho uma equipe muito treinada para acolher a criança enquanto eu converso com os pais. Porque a conversa com os pais e entender a dinâmica daquela família, como eles lidam com a criança, é realmente o maior desafio, na minha opinião. Porque uma vez que você consegue entender e que você consegue que eles tenham confiança em você e que deixem você fazer o seu trabalho da melhor forma possível, aí você consegue tudo com a criança. A criança, a gente tem todo esse conhecimento na área da psicologia para poder saber lidar com ela de forma lúdica para que ela tenha uma experiência positiva no dentista. Então, isso para mim não é o mais difícil. Inclusive, a gente adora os desafios. Quanto mais vem uma criança difícil, mais eu acho prazeroso ver a transformação daquela criança no nosso trabalho. Então a gente recebe desde crianças que nunca foram dentistas, que são as melhores para mim, porque eu já consigo começar com o meu protocolo, e também crianças que vêm de outros colegas que tiveram experiências ruins e que a gente tem que fazer todo um trabalho do início para que isso seja transformado. Antes da consulta, uma conversa sua do dentista, do especialista com a mãe antes, para que tenha uma abordagem mais eficaz, ou vocês recebem o paciente pela primeira vez e a abordagem na consulta? Não, um briefing antes, com certeza, é como eu te disse, o meu protocolo, ele é bem específico. Eu sei porque, como eu trabalho com outros dentistas, toda vez que chega uma dentista nova, a gente faz um treinamento para ela fazer o mesmo protocolo. E todos sentem diferente porque eles não estão acostumados com isso. Eu descobri isso durante a minha trajetória, porque eles falaram, mas como assim? Por que você faz assim? E aí eu percebi que era uma coisa que eu tinha criado por mim mesma. Aquela criança que ficou traumatizada, apavorada pelo tratamento anterior, quando ele chega no seu consultório, você já tem a história daquela criança e monta a estratégia para fazer o tratamento. Nem sempre a gente tem história, porque nem sempre os pais contam. Mas justamente por isso que eu tenho uma conversa longa com os pais, enquanto a criança está sendo preparada por uma auxiliar muito bem treinada. Então, assim, a maioria dos dentistas pensa que a auxiliar não é capaz de fazer aquele condicionamento psicológico que a gente faz. Mas elas são totalmente capazes quando tem um bom treinamento periódico, sempre. Preparou ali a equipe, então assim, eu converso muito tempo com os pais e a criança está sendo preparada ali perto. Então, ao mesmo tempo que eu estou conversando com os responsáveis, nem sempre são os pais, eu estou observando como que está a condução daquela criança, às vezes com uma, às vezes até com duas auxiliares. E qual a principal causa de rejeição das crianças ao tratamento, medo, pavor? Tem inúmeros fatores, mas na maioria das vezes tem a ver com experiências
ruins anteriormente. Quando é uma criança que nunca foi ao dentista, ela pode ter um pouco de receio, dependendo da idade, por imaturidade, que é natural, mas aí a gente faz uma abordagem lúdica e a gente consegue que ela tenha uma boa experiência. A resistência é mais fácil de quebrar quando é a primeira consulta. Com certeza, muito mais. Doutor Ilana, vamos falar agora sobre laser terapia, que é uma técnica inovadora no tratamento de doenças orofaciais e controle da dor na odontopediatria. O impacto na tecnologia do cuidado infantil, mas antes eu gostaria que você explicasse para a gente o que é laser terapia. Então a gente tem o laser terapêutico e o laser cirúrgico. O laser terapêutico, ele tem um efeito cicatrizante, anti-inflamatório e analgésico. Então, eu quero dar um exemplo até muito interessante, prático, de formas que ele pode transformar um atendimento que poderia ser traumático e muito assim mais invasivo quando não feito com laser. Então, por exemplo, eu tive 2 casos há pouco tempo de crianças que sofreram um trauma na região da língua. Então, teve um corte muito forte, muito grande na língua. E uma delas, por exemplo, ela foi ao hospital para poder cuidar e ela ficou na fila esperando assim durante horas e não conseguiram atender, ela teve que voltar para casa. E lá, o que eles iam fazer? Eles iam provavelmente fazer uma imobilização, talvez uma anestesia até geral, para poder fazer a sutura daquela língua. E aí, como ela não conseguiu esperar e foi embora para casa, no outro dia ela foi na fonoaudióloga e a fonoaudióloga viu e sabia que eu fazia laser e encaminhou para mim. Quando a criança foi lá, já não tinha mais indicação para fazer a sutura. Então, o que a gente fez? O laser terapêutico. E foi assim, eu até levei esse caso para um congresso para mostrar o tanto que as pessoas precisam de ter conhecimento da atuação do laser para evitar os tratamentos invasivos. Então, a criança, a língua... Primeiro, a regeneração foi perfeita. Não, foi fantástico, né? Tem as fotos e tudo mais. E o melhor de tudo, sem qualquer tipo de trauma, a criança recebia o tratamento da maior tranquilidade, de forma lúdica, sentava, punha a língua para fora, e era uma criança com síndrome de Down de 4 anos. Teve um outro caso também que a criança já tinha, eram uns 3 aninhos de idade, foi encaminhado para o hospital, só que a mãe conversando, né? Mãe é assim, conversa com Deus e o mundo. Conversando com as pessoas, algumas pessoas falaram, não, tenta o laser, porque o laser é legal. E era a mesma indicação, no hospital eles falaram, não, vamos fazer anestesia geral para poder a criança não ver nada e fazer uma sutura. E ela decidiu fazer a experiência com laser. E o resultado foi exatamente o mesmo. A criança conseguiu cooperar sem trauma nenhum, não precisou de anestesia e a língua regenerou maravilhosamente. E o uso da sedação inalatória no tratamento das crianças? Como é que é essa técnica? Qual foi o benefício? Então, a sedação inalatória, eu entrei em contato com ela quando eu passei uma época, eu morei um tempo na França, e na Europa, nos Estados Unidos, inclusive nos países árabes, é muito comum o uso da sedação inalatória nos consultórios. Nos Estados Unidos, por exemplo, 90% dos odontopediatras usam sedação inalatória. E quando eu conheci, eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei trazer o máximo conforto para o atendimento, porque o nosso lema é ir ao dentista é legal. Então, eu procurei saber e assim que eu voltei para o Brasil, isso foi em 2015, eu fui atrás dessa tecnologia e implementei na minha clínica. E desde então, eu sou assim uma apaixonada, porque na época a gente só fazia para pacientes que tinham muito medo de dentista. E hoje eu entendo e explico para os pais que é muito além disso. Então, por exemplo, vai uma criança... Todos os dias isso acontece. Vai uma criança lá tranquila, que está acostumada com tratamento preventivo simples. Porém, ela vai precisar de um tratamento um pouco mais invasivo, que vai demorar, que vai ser cansativo, ela vai ter contato com coisas que ela não está acostumada, como, por exemplo, a anestesia, o isolamento absoluto, que para um adulto já é desagradável. Imagina para uma criança pequena que não tem aquela paciência de ficar. Então, além da gente oferecer a questão de outras distrações, como brinquedos, TV, a gente oferece a sedação inalatória para essas crianças. E todos os pais que aceitam, depois eles falam, nossa, foi a melhor coisa. Porque ele vê que a criança vai ter que ficar lá 1h30 num tratamento mais exigente e
é difícil, muito difícil, né? Com incômodos. Então, hoje, a sedação inalatória, ela é usada com muito mais frequência, porque a gente quer que a criança, e mesmo o adulto, tenha uma experiência tranquila. Então, por exemplo, tem muitos adultos que não têm medo, mas eles têm uma gastura daquela limpeza, uma coisa simples. A gente oferece e eles falam, meu Deus, é outra vida, não quero mais de outra forma. Então, a sedação, ela é assim, maravilhosa. O principal obstáculo ao tratamento preventivo, até terapêutico da saúde bucal, é o medo, né? Então, tem que desenvolver essas técnicas lúdicas para que não só a criança, como o adulto também, né? Exatamente, não é só a criança exatamente. que tem medo de ir ao consultório, não tem medo de dar bloquinho, da abordagem. E não é só apenas sobre medo, é também sobre incômodo. Porque por mais que a gente tenha tecnologia, tem coisas que vão incomodar. E com a sedação inalatória, que inclusive é importante falar que é uma sedação sem praticamente risco e sem praticamente contraindicação. As contraindicações, elas são temporárias. Por exemplo, se a pessoa não estiver respirando bem porque está gripada. E mesmo isso, a gente tem lá o remedinho de passar no nariz para resolver. E uma contraindicação que existe também é se a pessoa tiver tido já perfuração timpânica, porque o gás pode alojar ali no ouvido e causar um pouco de dor. Mas são pouquíssimas contraindicações e não tem efeito colateral. E pode, muito raramente, às vezes a pessoa não adapta, no sentido de que não faz diferença para ela. Mas é muito raro. Uma adesão significativa a essa forma de tratamento ou ainda tem rejeição? Olha, na minha prática, eu tenho muita adesão, por quê? Primeiro, porque eu sou uma das pioneiras, e segundo, porque as pessoas já me procuram por causa disso, porque o boca a boca fala. Então, umas pessoas têm experiência e falam, então e muitos dentistas também já me indicam, porque os dentistas que já estão conscientes disso, eles vão atender uma criança e sabem que é um tratamento difícil, eles não fazem sedação, eles falam, não, esse tratamento é melhor você ir lá, doutora Ilana, porque faz dessa forma, e depois volta para lá, com a criança tendo uma experiência positiva. Então é muito legal por isso. Ilana, o assunto está bem envolvente e tal, mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos. Vocês nos aguardem que já estamos de volta. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Meu Doutor. Entrevistando aqui a doutora Ilana, odontopediatra. Doutora Ilana, você idealizou o projeto Aprender Cuidando, que oferece atendimento gratuito a pacientes carentes. Como nasceu esse projeto e qual o impacto dele na formação de novos profissionais e na vida das crianças atendidas? E como ter acesso a ele? Bom, esse projeto nasceu de um desejo de sempre poder colaborar com a comunidade e casou muito bem, porque como eu tenho uma escola de cursos, onde eu ofereço cursos de habilitação em laser, habilitação em sedação, e inclusive do protocolo IgM, eu preciso de pacientes. Então, a maioria das escolas, elas chamam pacientes, mas elas cobram. Mas como é uma coisa assim que realmente eu acho que a gente pode devolver para a sociedade tudo que a gente recebe e independente disso também, eu acho que é muito legal você ter esse olhar para as pessoas que precisam e que não têm acesso. Então, assim, eu desenvolvi isso de uma forma que eu ajudo tanto as crianças como ajuda a nossa clínica também, porque quando é gratuito, é mais fácil de você conseguir os pacientes, né? E é muito gratificante, é uma coisa assim, não tem preço. Eu falo para os pacientes, porque todos eles saem tão felizes que eles falam assim, Deus te abençoe. Eu falo, olha, não tem presente melhor para mim do que sentir você me abençoando. Então, assim, para os alunos também é muito, muito bom, porque eles também aprendem essa forma humanizada que a gente tem de trabalhar. E como a gente faz o curso numa clínica de odontologia, eles têm uma vivência muito real. É diferente de você fazer numa faculdade, numa escola, e lá a gente trata esses pacientes exatamente da mesma forma que a gente trata os nossos pacientes particulares. A gente reserva 3 dias, que é sexta, sábado e domingo, que é o tempo da prática, e nesse momento a gente só recebe esses pacientes, mas toda a equipe ela é planejada e ela é orientada para receber com o mesmo acolhimento, com o mesmo cuidado. Então, assim... E o acesso à clínica? Como é que quem está nos assistindo consegue ter acesso? Bom, para essa parte de cursos, a gente... você pode entrar em contato no nosso telefone e a gente tem uma lista de espera, um grupo de WhatsApp de espera para
porque a gente acabou de ter um curso agora, né? Então, assim, nós atendemos vários pacientes, alguns, a gente sempre faz uma triagem antes, então o percurso é fazer o contato, depois do contato a gente vai ter o cadastro dessas pessoas e a gente vai entrar em contato para o dia da triagem. E aí, na triagem, a gente vê quem que está apto a já fazer a cirurgia naquela data do curso. Quando não está apto ainda, a gente deixa na lista para o próximo curso ser chamado. Perfeito. Além de todo esse trabalho, você também é autor de livros e e-books sobre prevenção e cuidados odontológicos. Quais informações essenciais você acredita que pais e responsáveis que desconhecem esse trabalho sobre saúde bucal precisam ter acesso? Bom, a ideia desses livros surgiu há muitos anos atrás, quando eu percebia como a criança ela responde muito bem às imagens. Então, muitos desses e-books e desses livros que a gente desenvolveu são imagens de outras crianças com historinhas lúdicas para elas poderem se envolver. Então, a gente usa esses livros todos os dias para o condicionamento psicológico dessa criança. Então, ela vê lá uma criança chegando como ela, e aí ela vê o que acontece. Então, assim, isso é interessante porque no momento da abordagem no consultório, faz esse trabalho de readir. Hoje em dia, a gente já até envia esse e-book, no caso, para o WhatsApp dos pais, se eles quiserem já preparar. Da consulta, você já disponibiliza todas essas informações para condicionar a criança. Isso. Nem sempre os pais fazem. Então, não, mas independente... seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas quando não fazem, ou se fazem ou se não fazem, quando chega, a gente sempre já mostra de novo esses e-books. Então, tem esses que são nesse sentido do condicionamento psicológico, mas tem também um e-book que é um e-book que vai... não é muito historinha, é mais sobre coisas que acontecem, que é o A Boca Como Você Nunca Viu, entre 5 e 12 anos. Tem muitas coisas que acontecem nessa época e que os pais não têm noção e que são muito importantes. Por exemplo, a troca dos dentes, os primeiros molares permanentes que vão nascer e que não vão trocar nunca, a questão também de hábitos bucais, a questão da necessidade, por exemplo, de aparelhos ortopédicos que tenha o momento ideal de ser colocado, que não é aquele aparelho fixo que é da ortodontia convencional, que inclusive a gente está no Julho Laranja, que é justamente o julho que fala sobre a importância da abordagem no período correto e não precoce. Antigamente a gente fala, tem que ter o atendimento precoce. Não é o atendimento oportuno. Então, por exemplo, tem crianças que têm mordida cruzada, mordida profunda, que se você resolver isso logo, é muito mais interessante, porque às vezes ela nem vai precisar da outra ortodontia. E outra coisa muito importante também, em relação, por exemplo, ao diagnóstico lá no bebezinho, dos freios orais, que falam, por exemplo, do freio labial curto, do freio lingual curto, que vai interferir muito, não apenas na amamentação, na alimentação, mas no desenvolvimento de toda a arcada. Então, muitas vezes, a arcada ela é problemática justamente porque tem uma língua presa que está impedindo o crescimento, até mesmo um lábio preso que impede o crescimento da maxila e da mandíbula. Perfeito. E quais as informações essenciais que você acredita que pais e responsáveis precisam conhecer, precisam saber, precisam se informar para que tenham um desenvolvimento adequado? Isso, por exemplo, que a gente acabou de falar. Muitos pais, eles não entendem que problemas, por exemplo, de respiração, problemas, por exemplo, de refluxo, podem estar relacionados à saúde bucal. Então, do mesmo jeito que o bebê precisa ir no pediatra para fazer aquelas consultas periódicas, ele precisa ir no odontopediatra também, porque o odontopediatra ele está preparado para ver coisas que o pediatra não está. Então, é muito importante, porque, por exemplo, um bebê que às vezes tem a língua presa, isso pode passar despercebido porque a mãe tem muito leite, então ele não vai ter dificuldade para mamar. E aí pode passar despercebido também na fase da alimentação, da fala, porque muitas pessoas desenvolvem uma fala adequada, mesmo com a língua presa, à custa de compensações de outros músculos. Isso faz com que futuramente ela tenha muitos fisioterapias estão encaminhando para a gente pacientes adultos que têm dores no pescoço, torcicolos crônicas, têm dores de tensões nos ombros, às vezes refluxo, apneia do sono, tudo isso relacionado a uma língua presa. E às vezes fala perfeitamente. A gente tem vários casos dessa forma. Não consegue fazer o diagnóstico. Exatamente. E aí muitas pessoas conseguem o diagnóstico por causa dos bebês que eles têm. Aí eu tenho um caso assim.
A partir de que o recém-nascido já deve começar a procurar, a mãe levar o recém-nascido ao odontopediatra? A partir de que idade? Tem uma data limite ou depende de uma observação da mãe que achando que tem algo estranho? Então, hoje em dia, quanto mais cedo, melhor. Porém, tem alguns sinais que fazem que tenha que ser mais cedo. Por exemplo, é obrigatório hoje o teste da linguinha. E esse teste é feito nas maternidades por fonoaudiólogas. E quando a fonoaudióloga dá um teste duvidoso, já é o momento dos pais procurarem um odontopediatra para ele fazer uma avaliação e dar o parecer dele. Porque se tiver, o ideal é resolver o problema. No momento, nasceu, antes da alta, já tem a consulta do fonoaudiólogo. Exatamente, lá na maternidade eles já vão receber. Agora, muitas vezes dá um teste duvidoso e aí a mãe vai para casa e aí ela vai perceber. Se ela começar a ver que está tendo dificuldade, também é o momento. Agora, quando não tem nenhuma dificuldade, está indo tudo bem na amamentação, está tranquilo, pode esperar um pouco mais. Então, ela pode ir, por exemplo, se ela quiser muitas informações, vamos ser uma mãe de primeira viagem e não tem as informações de como limpar a boquinha do bebê, como fazer a introdução alimentar, enfim, se tiver essas dúvidas, pode ir em qualquer idade. Agora, não tendo essas dúvidas, ela pode ir quando começarem a nascer os primeiros dentinhos, que é por volta dos 6 meses. Mas tem casos de nascer com 4 meses, tem os dentes neonatais, que às vezes o bebê já nasce com dente. Dia, né, quando for detectado alguma coisa pela fonoaudióloga. Com certeza. Então, realmente não tem uma data certa, né? Quanto mais cedo, melhor. Mais cedo, melhor. Bem, a educação lúdica vem sendo apontada como estratégia eficaz para reduzir o medo e ansiedade das crianças no consultório odontológico. Quais são os recursos ou técnicas que você considera mais eficientes nesse processo, inclusive na apresentação de procedimentos como a sedação inalatória? Então, além de um preparo, primeiro, por exemplo, eu acredito, na minha opinião, toda a equipe que trabalha com o paciente tem que ser preparada e tem que ter o perfil para trabalhar com criança, né? Isso faz uma diferença muito grande. E tem que passar por treinamentos periódicos para poder sempre estar alinhando aquele formato de acolher. O acolhimento faz muita diferença. A criança que se sente acolhida, respeitada, né, que você deixa o tempo dela certinho, ela é outra criança. Então a gente recebe muitas crianças que não receberam esse tipo de tratamento e que a gente consegue reverter tendo esse tratamento. Além disso, esses e-books que eu desenvolvi foram justamente nesse aspecto. Eles são e-books que fazem esse condicionamento de uma forma lúdica, que mostra para a criança outras crianças passando por que ela vai passar. Inclusive, o último e-book que eu fiz foi recente, foi justamente um e-book que os meus e-books, a maioria tem esse nome, Ir ao Dentista Legal. Então tem Ir ao Dentista Legal básico, que é o condicionamento, tem o Ir ao Dentista Legal prevenção, que é para explicar como que vai ser aquela prevenção para ela ficar receptiva, e tem agora esse e-book que é Ir ao Dentista Legal Sedação, onde a gente mostra toda a trajetória de uma criança que recebeu, que chegou lá morrendo de medo e no colinho da mãe, e aí ela foi apresentada à dentista, foi apresentada a máscara que a gente usa para fazer a sedação, e aí mostra a transformação dela, que ela começou com medo, e aí depois de toda essa apresentação, fez o tratamento com a sedação e terminou feliz com uma experiência positiva, achando que ir ao dentista é legal. Perfeito, doutor Ilana, o tempo passa rápido, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, mas antes de encerrarmos, qual o maior mito relacionado à saúde bucal infantil que precisa ser desmistificado? Então, o que eu acredito que é o maior mito, devem existir vários, mas é o fato da pessoa pensar que o principal motivo da doença cárie é a falta de higiene. Então, eu gostaria até de explicar isso bem. A doença cárie, ela é multifatorial. Ela está relacionada, sim, à higiene, mas ela também está relacionada ao flúor na água de abastecimento, ao flúor na pasta de dente. Ela está relacionada também à composição salivar e o principal motivo e o principal fator de doença cárie que as pessoas não sabem é a alimentação. E eu sei disso porque todos os dias, há quase 30 anos, eu oriento essa parte de alimentação e todas as vezes que eu dou uma dica básica, que para mim é assim, todo mundo devia saber de trás para frente, todas as vezes, sem exceção, as pessoas falam, nossa, eu não sabia.
E eu falo isso há anos, isso tem nos meus e-books, enfim, é uma coisa que eu propago, todas as vezes que eu tenho uma entrevista eu falo. Então, o que é, gente? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu dou chocolate pro meu filho, mas eu escovo logo depois. E aí eu falo, isso é ruim. Por quê? Quando você está escovando o chocolate ali logo depois, você está esfregando a acidez daquele chocolate que tem açúcar no dente. Então, o que é o principal? É você, antes de fazer essa escovação, você usar um alimento protetor ou neutralizador. E aí eu sempre dou a orientação. Os 3 principais alimentos que são protetores. Você quer chutar? Não. Você vai ser a milésima pessoa que vai falar, nossa, não sabia. Né? Então, assim, a maioria das pessoas chuta que é a maçã, e não é. A maçã é um alimento que a gente chama de alimento, ele faz uma limpeza mecânica, né? Então, ele não vai neutralizar a acidez, porque todas as frutas, sem exceção, têm açúcar. Elas têm a frutose, é um açúcar não tão problemático. Porém, ela é interessante, mas ela não é um protetor. Os 3 alimentos protetores, mais protetores que a gente sugere, todos os tipos de queijo, todos os tipos de castanha e a pipoca de sal. Então, comer um chocolate, os pais, né? Eu sempre sugiro para os pais, anda, principalmente a mãe, né, que tem bolsa, anda com uma caixinha de castanha que seu filho goste. Não gosta de castanha? Anda com uma caixinha, um pouquinho de pipoca. Eu já encontrei paciente meu na rua, tanto com pipoca para proteger, que eu achei o máximo, fiquei super orgulhosa, como também encontrei com caixinha de castanha. Eu, a vida inteira, andei com caixinha de castanha. Por quê? A castanha, além de ser um alimento super nutritivo, é um alimento alcalino. Então, se você comeu um doce, qualquer doce, você comendo a castanha antes de escovar, você já está amenizando o problema. E, por exemplo, vai numa festinha, tem pipoca, guarda a pipoca. E quando você for embora para o carro, a maioria das crianças dorme no carro, é ou não é? Então, o que você faz? Antes dela dormir, você dá a pipoca, que toda criança gosta de pipoca. Se ela dormir, já amenizou o problema também. Bem, doutora, infelizmente chegamos ao final do nosso programa e antes de encerrar, gostaria que você disponibilizasse seu endereço, endereço do consultório, suas redes sociais e do serviço para o pessoal ter acesso. Com o maior prazer. Hoje nós estamos com uma sede no Brasília Shopping, na Torre Sul, na sala 1209. O nosso Instagram da IGM, hoje a gente é odontologia para família. Eu comecei por muitos anos, por 23 anos praticamente, com odontopediatria. Mas os meus bebês cresceram, né? Então eu tenho pacientes que começaram comigo com 1 aninho de idade, hoje já estão com 24, eles continuam lá comigo e por isso eu trouxe profissionais escolhidos a dedo para atender no nosso protocolo e que fazem esse atendimento de adultos de todas as áreas. E então a gente tem o Instagram da clínica que chama IGM Odonto, @IGM Odonto, e tem o Instagram do curso, para quem, tanto para colegas, a gente recebe dentistas do Brasil todo. Hã? Tanto para profissional como paciente. Isso. No caso, o IGM Odonto é mais, assim, o assunto é mais voltado para os dentistas, mas o acesso também para os pacientes que precisam de atendimento e não têm condições financeiras e querem fazer o atendimento conosco, que é IGM Cursos. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e agradecer a você que nos assiste. Até o próximo programa aqui na TV Brasília, todo domingo às 13 horas. Até lá.